Período menstrual. 8 coisas sobre ele que você provavelmente desconhece. Ainda que estejamos menstruadas, nossos ovários já estão preparando outro óvulo para o ciclo seguinte, e por isso, se mantivermos relações sexuais sem proteção, existe a possibilidade de ficarmos grávidas. A maioria das mulheres sabe que mais ou menos a cada 28 dias terá seu período menstrual. As cólicas, o fato de ter que usar absorventes, e as alterações bruscas de humor, entre outras, são algumas das coisas que elas precisam suportar durante 3 a 6 dias. Ainda assim, trata-se de um processo biológico e hormonal do qual dependem muitos aspectos da saúde física e emocional. Neste sentido, há uma série de curiosidades que muitas ignoram, mas que podem estar ocorrendo cada mês com a menstruação. A seguir iremos compartilhar 8 delas, para que você as tenha em mente a partir de hoje. Não perca! 1. O que acontece durante o período menstrual? O ciclo menstrual foi desenhado para a reprodução feminina. Mais ou menos durante a metade dele ocorre a ovulação, um processo através do qual os ovários liberam um óvulo, que pode ou não ser fecundado. Ao mesmo tempo, o organismo aumenta a produção de um hormônio chamado progesterona, o qual engrossa o revestimento do útero. Assim ele fica pronto para implantar o possível óvulo fertilizado. No entanto, como a fecundação não ocorreu durante o mês, os níveis de progesterona se alteram, e a partir de então ocorre o sangramento comum da menstruação. 2. O fluxo pode mudar devido a tratamentos hormonais contraceptivos. Os tratamentos hormonais contraceptivos podem fazer com que o período menstrual varie na mulher. A pílula, o anel vaginal e os implantes indicam ao corpo que ele não precisa produzir mais progesterona, o que faz com que o fluxo da menstruação seja mais leve. De fato, é normal que, de forma ocasional, não ocorram sangramentos, ou que sejam bastante reduzidos. 3. É possível engravidar durante a menstruação. Isso é algo que todas as mulheres deveriam saber. Ainda que as chances sejam muito pequenas, está demonstrado que existe a possibilidade de engravidar durante a menstruação. Durante o período menstrual, os ovários preparam um novo óvulo para o ciclo seguinte, mas ele não é liberado até cerca de 15 dias depois. No entanto, nem todas as mulheres têm o mesmo ciclo, e algumas podem ovular antes de ter terminado a menstruação. Portanto, manter relações sexuais durante o período menstrual sem proteção deixa uma possibilidade de gravidez. Isso ocorre principalmente no caso das mulheres que têm menstruações irregulares. 4. Uma menstruação normal libera menos do que uma xícara de sangue. Em cada mulher o sangramento é diferente, dependendo dos fatores hormonais e do estilo de vida. No entanto, a nível geral estima-se que sejam perdidos cerca de 100 ml de sangue, ou seja, uma pequena xícara de café. Esta quantidade pode aumentar um pouco mais, se considerarmos que também são expulsos o tecido endometrial e outros fluidos vaginais. 5. Cuidado com a síndrome do choque tóxico. Embora seja uma doença pouco comum, é fundamental que todas as mulheres troquem seus absorventes internos ou externos várias vezes ao dia, para evitar a proliferação de bactérias que causam a síndrome do choque tóxico. Esta doença é bastante grave, de fato, já foi a causa da morte de muitas mulheres. 6. A tensão pré-menstrual, TPM, é muito comum. A tensão pré-menstrual é uma realidade e calcula-se que 90% das mulheres sofram com ela pelo menos uma vez em suas vidas.
Ela é caracterizada por alterações fortes no humor, surgimento de acne e constantes dores de cabeça. Além disso, também aumenta a inflamação abdominal e a sensação de fadiga. Estes sintomas ocorrem poucos dias antes ou durante o período menstrual. Assim, senti-los em outras datas pode ser um sinal de outras condições de saúde. 7. Quase qualquer doença pode interferir no ciclo menstrual. As doenças que afetam a saúde também interferem na regularidade do período menstrual. O câncer, os transtornos do coração e os problemas na tireoide são alguns dos que causam este tipo de reação. Além disso, as condições ginecológicas também podem estar relacionadas. No entanto, isso não quer dizer que os períodos anormais sejam um indício de doença grave. 8. O fluxo contém células-tronco. Vários estudos, como o do Instituto de Biologia Chagas Filho, confirmaram que o sangue que é eliminado durante estes dias contém células-tronco, que servem para reparar vários tipos de tecidos distintos. Entre eles se destacam o tecido nervoso, o tecido hepático, o pâncreas, o tecido ósseo, o tecido adiposo. Interessante, não é mesmo? Como mulheres, é bom conhecer este tipo de curiosidade para resolver pequenas dúvidas que surgem sobre a saúde íntima e o período menstrual.